Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. É sempre motivo de grande alegria estar aqui nessa igreja, como o pastor Augusto, irmão querido, mencionou, onde passei um tempo do seminário, servindo aqui também nessa igreja, e sempre me recordo então esses tempos do seminário, os tempos de aprendizado, de dedicação, de caminhada com o Senhor e com os irmãos. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 15. Peço que você acompanhe comigo. E mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, na nossa exposição dessa noite. 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto não me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra bendita, viva
e eficaz. E que nós cremos no poder do Espírito, ó Deus, para aplicar essa palavra de maneira profunda aos nossos corações e transformar as nossas vidas. Nos conduzir ao arrependimento. Nos conduzir, ó Deus, a uma nova vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Fala aos nossos corações. Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Usa o Teu servo, ó Deus, pois sem Ti nada posso fazer. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, certa feita, também no tempo do seminário, eu ouvi a história de um pastor, Carlos, que fazia um trabalho de capelania na prisão, lá em Itamaracá. E ele conta a história de um preso, certo dia, chamado Berg. Um homem importante entre os bandidos, o chefe do tráfico, um assassino. Já havia tirado a vida de muitas pessoas. Também um estuprador. Já havia abusado de muitas mulheres, com a vida manchada pelo pecado. Um dia esse homem conheceu o Evangelho na prisão, e a sua vida mudou. Ele foi alcançado pela graça de Deus. Deus tirou o coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne. Ele chorou pelos seus pecados. Ele confessou os seus pecados e o deixou. Ele se arrependeu e mudou de direção. Ele teve a vida transformada por Deus. E agora esse homem, ele passou a evangelizar os presos naquele presídio. Um homem que derramava sangue, agora derrama lágrimas em busca dos perdidos. Um homem outrora de guerra, agora é um homem de paz. Essa história começa com a destruição e morte, mas ela termina com restauração e vida. A sua comunhão com Deus é restaurada, a sua vida é restaurada, pela graça de Deus, em Cristo Jesus. E este é um ponto que nós vamos considerar hoje nesse texto. Os livros de 1º e 2º Samuel oferecem um relato histórico do surgimento e do desenvolvimento inicial da monarquia israelita, sob Saul e Davi. A história é seletiva e a natureza da seleção revela as preocupações teológicas dos livros. Os livros de Samuel não dão qualquer indicação da autoria ou data em que foram escritos, sendo provável que a sua ligação com o nome de Samuel reflita o papel que ele desempenhou ungindo os primeiros reis de Israel. O principal assunto de 1 Samuel é a ascensão de Saul ao poder e a subsequente rejeição. Em 2 Samuel, nos capítulos de 1 a 5, Deus eleva Davi ao trono sobre Judá e Israel. Nos capítulos de 5 a 10, Davi ganha uma cidade e uma promessa de uma dinastia perpétua. Entretanto, no capítulo 11, é apresentado o relato dos pecados de Davi. No contexto do cerco de Joabe a Rabá, principal cidade dos amonitas, Davi enviou Joabe e seu exército para sitiar Rabá. Mas ele mesmo ficou em Jerusalém. E ao passear no terraço do palácio, ele vê uma bela mulher tomando banho. E os seus olhos a cobiçam. Davi teve conhecimento de que o seu nome era Batseba, que ela era esposa do seu soldado Urias. Mas Davi estava determinado a se deitar com ela, porque já havia adulterado em seu coração. Davi manda trazê-la para o palácio. Ele se deita com ela. Batseba fica grávida. Davi se desespera. Ele planeja então como esconder o seu pecado.
manda chamar Urias da batalha, na esperança de que ele se deitasse com Batseba e pensasse que o filho era dele. Mas Urias não se deita com a sua mulher. O plano de Davi não deu certo. Davi então só vê apenas uma saída para esconder o seu pecado: encomendar a morte de Urias. Ele manda Urias enviar uma carta a Joabe, que ordenava que o colocasse à frente da batalha, para que ele fosse ferido e morto pelos amonitas. Sem saber, Urias leva a carta que continha a sua própria sentença de morte. Urias morre. Após o luto, Davi casa-se com Batseba. E o plano de Davi aparentemente deu certo. Ninguém sabia do seu pecado. Mas em 2 Samuel 11, 27 diz: porém isto que Davi fizera pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas Davi, surpreendentemente, ele não confessa o seu pecado. Passaram-se cerca de 9 meses com o pecado encoberto. Então, no capítulo 12, Deus age com graça, enviando o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi, a fim de levá-lo ao arrependimento e restaurar a sua comunhão com Deus. Meus queridos irmãos, diante desse texto, eu quero meditar com vocês sobre o tema a graça restauradora de Deus. Como essa graça se manifesta, em primeiro lugar, na denúncia do pecado. Veja comigo os versos de 1 a 9 novamente. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso, ele deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante os teus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Nos versículos de 1 a 9, nós podemos observar que Deus, por meio do profeta Natã, denuncia o pecado de Davi. O profeta Natã confronta, muito sabiamente, com uma parábola nos versos de 1 a 6, fazendo com que o próprio rei dê o juízo sobre o seu pecado. Naquela época era comum os reis julgarem as queixas do povo. E quando Natã conta essa história, Davi provavelmente pensou que se tratava de uma história real do seu povo. E por isso ele responde com indignação: este homem deve morrer. Davi se envolve com a história e restituir 4 vezes a cordeirinha. A quádrupla é uma referência à lei de Deus em Êxodo 22. Até que Natã diz: tu és o homem, Davi. Tu és o homem. Em outras palavras, foi você, Davi, que roubou a cordeirinha do homem pobre. Foi você que roubou a esposa de Urias e o assassinou. Foi você, Davi, que fez o que era mal perante os olhos do Senhor.
Foi você, Davi, que pecou contra o Senhor. Nesse momento, ele caiu em si. Os seus olhos foram abertos. E ele se deu conta do seu pecado. Davi era um homem que conhecia a lei de Deus, mas havia quebrado os seus mandamentos. Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Ele deveria ter recordado a lei e aplicado em seu coração. E certamente, irmãos, nós somos tão fracos, tão indignos, tão contaminados pelo pecado que nós não somos diferentes de Davi. Nós também pecamos. Nós também transgredimos. Nós também desonramos a Deus. E muitas vezes, nós jeitosamente, planejadamente, maquiamos o nosso pecado. Escondemos o nosso pecado, nos livramos da opinião pública e achamos que com isso estamos seguros. Davi, planejadamente, ele tenta encobrir o seu pecado. Ele faz a mesma coisa que Adão fez no Éden. Ele tenta se esconder. Davi encobre o pecado diante dos homens, mas não aos olhos de Deus. Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia, diz Marcos 4:22. No Salmo 139, o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Como eu poderia pensar que posso esconder o meu pecado diante de Deus? Nós podemos esconder os nossos pecados diante dos homens, mas não diante de um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que está presente em todo lugar e que tem todo o poder em suas mãos. Mas embora Deus possa permitir que o seu povo caia em pecado, Ele não permitirá que permaneça nele, disse Matthew Henry. Perceba que já fazia cerca de 9 meses que Davi escondera o seu pecado. E se dependesse dele, ele continuaria seguindo os desejos corruptos do seu coração. É assim também nossa vida, irmãos. E Deus age com graça ao denunciar o pecado de Davi. E o profeta continua narrando nos versos de 7 a 9. Tudo o que Deus fez por Davi, Deus havia abençoado Davi, lhe dado tudo, e se ele lhe pedisse mais, o daria. E ele então indaga: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Em outras palavras, que loucura foi esta que fizeste, Davi? Eu tenho te abençoado, eu tenho cuidado de você, eu tenho te dado tudo, por que você fez isso? Veja, o que Deus está intentando não é o mal, mas o bem, é fazer com que Davi reconheça o seu erro, confesse o seu pecado e se arrependa. Assim como o profeta Natan denuncia o pecado de Davi, assim também Cristo exerceu a função de profeta e como porta-voz de Deus, ele denunciou o pecado do povo. Jesus é a revelação suprema do Pai, de sua vontade, dos seus propósitos e de seu desejo. Deus nos revelou a sua vontade por meio da sua palavra encarnada, Jesus Cristo, e nós temos a palavra de Deus hoje revelada nas Escrituras, que denuncia o nosso pecado, que mostra o nosso erro e que nos instrui na direção certa. Tendo em vista nos restaurar, nos levar ao arrependimento. Nós estamos meditando no tema a graça restauradora de Deus. Como se manifesta essa graça, irmãos? Primeiro, na denúncia do pecado.
Segundo, na disciplina dos seus filhos. Veja comigo os versos 10 a 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Davi desprezou ao Senhor e fez o que era mal perante aos seus olhos. Deus enviou o profeta Natã para denunciar o seu pecado. Nos versos 10 a 12, Deus vai aplicar a sua justiça pelo mal que Davi fizera. Deus então castiga Davi. A espada não se apartará da sua casa, tragédias acontecerão em sua família. Amnon estupra a sua própria irmã Tamar. Davi não castiga o seu filho Amnon pelo mal que ele fez, então seu filho Absalão fica com ódio de seu irmão e ódio de seu pai. Absalão mata Amnon e depois persegue o próprio pai. Absalão abusa das concubinas de Davi em plena luz do sol, de 2 Samuel 16, conforme a profecia. Davi é perseguido pelo próprio filho, que tenta usurpar o trono do pai. E nessa perseguição, Absalão morre. Pelo que Davi clama: Absalão, meu filho, Absalão. Em hebraico, Absalom literalmente significa pai da paz. Mas por causa do pecado de Davi, ele morre em guerra com o próprio pai. Os capítulos 13 a 20 da narrativa de 2 Samuel descrevem as consequências do pecado de Davi. Perceba quanto sofrimento, morte, tristeza o pecado trouxe a Davi, à sua família, ao seu reino, por causa de alguns minutos de prazer. Queridos irmãos, o pecado ele promete prazer, mas no fim ele paga com a morte. Porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23. O pecado em Adão condenou toda a humanidade. O pecado trouxe uma culpa que você jamais conseguiria pagar. Nos tornamos inimigos de Deus, mas por amor, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para sofrer a culpa do pecado em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna. Porque ele não exerceu apenas a função de profeta, mas também de sacerdote. Ele foi o sacrifício vivo, o pagamento da dívida, a propiciação pelos nossos pecados, e ele vive sempre a interceder por nós. Todavia, Deus nos perdoou em Cristo da condenação do pecado, mas não das suas consequências. Não morreremos eternamente porque fomos perdoados em Cristo, mas toda vez que pecamos, sofreremos consequências pelos nossos pecados. Imagine um assassino que é preso, ele conhece o Evangelho na prisão. Ele se arrepende dos seus pecados, é perdoado em Cristo, mas ele ainda terá de cumprir a sua pena. Pense comigo numa jovem que se deita com seu namorado antes do casamento. Fica grávida, depois ela é alcançada pela graça de Deus, ela se arrepende, mas ainda terá de arcar com a gravidez indesejada. As consequências ficam. Deus não tolera o pecado é sujo, o pecado fere a santidade de Deus. Deus ama a Davi, mas odeia o seu pecado. Sobretudo, Davi era ungido do Senhor. Deus não deixaria entregue à sua própria corrupção. Antes Deus repreende a Davi, Deus castiga Davi por amor, não para destruir Davi, mas para sua disciplina e para a admoestação do seu povo, para todos em Israel. O verso 12 diz que o pecado de Davi foi em oculto.
mas a sua repreensão seria diante de todo Israel, para a vergonha de Davi e para servir de exemplo a Israel, para que Israel se lembrasse de que Deus não tolera o pecado e que exige de nós uma vida em obediência à sua palavra. Deus lhe enviou Natã para denunciar o seu pecado. Ele enviou a morte da criança para lhe mostrar o salário do pecado. Ele enviou a vergonha do incesto na pessoa de seus filhos, Tamar e Amnon, para lembrar a podridão moral que ele mesmo semeou. Ele enviou a morte de Amnon para lembrar a morte de Urias. Ele enviou o usurpador do trono na pessoa de seu filho, Absalão, para lembrar que usurpou o lugar de Urias. Ele enviou a vergonha e a afronta quando Absalão coabitou com suas concubinas, para lembrar o que ele fez à mulher de Urias. Ele enviou a morte traiçoeira de Absalão, para lhe lembrar a traição na morte de Urias. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, diz Provérbios 3. Porque o Senhor corrige a quem ama e aceita a todo filho a quem recebe, diz Hebreus 12. Deus disciplina Davi porque Ele o ama. Isso é fruto da graça de Deus, irmãos. Da mesma forma, Deus nos disciplina para nos mostrar que Ele não tolera o pecado e tem em vista restaurar a nossa vida, para que nós venhamos a obedecê-lo e viver segundo a sua vontade. Nós estamos meditando no tema a graça restauradora de Deus. Como se manifesta essa graça? Em primeiro lugar, na denúncia do pecado. Segundo, na disciplina dos seus filhos. Terceiro, no perdão do pecador arrependido. Veja comigo os versos de 13 a 15. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Nos versos de 13 a 15, Davi reconhece a sua culpa. Eu pequei, e a agrava foi contra o Senhor. Deus responde através do profeta Natã: tu foste perdoado, não morrerás. Isto é, não morrerás eternamente, nem serás para sempre afastado de Deus. Essa é a natureza do perdão. A tua iniquidade não será a tua destruição eterna. Davi se arrependeu. E então escreveu os Salmos 32, o Salmo 51, mas pense comigo, o que aconteceu com Davi desde o seu adultério até Natã chegar à sua casa? Davi era rei. Ele não podia tirar férias. Ele não podia dizer: hoje eu vou fugir, ninguém vai saber onde eu estou. Então o que Davi fez? A vida continuou. E ele tentou colocar um capuz, ele tentou colocar uma couraça, ele tentou se blindar, ele tentou não pensar, ele tentou pensar assim: está tudo bem. Mas enquanto ele não desabrochou a alma, enquanto ele não espremeu o pus da ferida, enquanto ele não colocou para fora tudo aquilo que estava lá dentro, ele foi murchando, ele foi secando, ele foi se acabando, ele foi se fazendo em lágrimas, ele foi se arrebentando emocionalmente, pois o pecado adoece, o pecado desanima, o pecado enfraquece, o pecado tira a paz do coração. No Salmo 32, Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus?
Não foi porque ele era perfeito. Ele não era. Ele pecou. Mas porque o seu arrependimento era verdadeiro. Saul, por outro lado, ele sempre tentava justificar o seu pecado. Sabe qual é o nosso erro hoje? Tentar justificar o nosso pecado. Davi poderia ter dito, tudo bem, eu errei, mas Batseba também errou, porque ela estava tomando banho com a janela aberta. Olha, eu errei, mas o impulso foi tão grande, pastor, eu não consegui me conter. Irmãos, o problema não era Batseba nua, o problema era o coração corrupto dele. O problema não é a internet cheia de pornografia. O problema é o teu olhar cheio de cobiça. O problema não é a estrutura à sua volta que está contaminada. O problema é que brota de dentro de você uma natureza corrompida, sujeita aos desejos pecaminosos. A questão básica do pecado, irmãos, não é tanto o que eu faço, mas quem eu sou. Davi disse no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso a nossa oração deve ser como a do publicano que batia no peito em Lucas 18 e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Davi não tenta justificar o seu pecado, Davi assume, Davi reconhece, ele diz, me perdoa, Pai, porque eu pequei. Enquanto você não confrontar a sua própria vida, enquanto você não admitir diante de Deus que você precisa de misericórdia, enquanto você não espremer o pus da ferida, enquanto você não confessar o seu pecado, não haverá perdão, restauração, abundância de vida para você. Charles Spurgeon disse, o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E o que Deus está te chamando hoje é o arrependimento. Não importa qual seja o seu pecado, pois um coração quebrantado e contrito Deus jamais despreza, disse Davi no Salmo 51. Sabe o que significa isso? Não é um coração que fica triste porque errou e já planeja quando irá pecar novamente. Mas é um coração que se derrama diante de Deus arrependido e abandona o seu pecado e diz, Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, Senhor. Deus, eu não posso mais viver assim. Então Deus lava-me, então Deus perdoa-me, então Deus purifica-me, então Deus muda a minha vida, então Deus me dá um coração novo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi havia perdido a alegria da salvação. Quem sabe você hoje que está aqui já há algum tempo perdeu essa alegria. Eu quero dizer para você que o caminho para a restauração é o arrependimento. É necessário confessar os nossos pecados diante do Senhor e se arrepender, a fim de que a nossa vida seja restaurada. Provérbios 28:13 diz, o que encobre os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e deixa encontra misericórdia. Deus em sua graça perdoa pecadores arrependidos. Deus em sua graça restaura a vida de pecadores arrependidos. Deus lhes concede nova vida em Cristo. É por isso que Paulo disse em Gálatas 2, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você não precisa continuar vivendo uma vida de pecado, filho. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para recomeçar. Você pode começar uma nova etapa da sua vida hoje. Sabe por que eu contei a história do preso Berg no início? Sabe por que a Bíblia mostra uma história tão trágica como a do pecado de Davi?
Um homem que era chamado segundo o coração de Deus. Para dizer para você que há esperança para o pecador arrependido. Quem sabe você está aqui hoje angustiado, pensando que por um erro que você cometeu, sua família foi destruída, pensando que a sua vida acabou. Eu quero dizer para você que existe um caminho para a restauração, e este caminho é Jesus. Isaías 55:7 diz: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Em Cristo você encontra perdão. Em Cristo você encontra graça. Em Cristo você encontra restauração para a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Volte-se para o Senhor. 1 João 1,9 diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus, amado Pai, nós te rogamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que chegou aqui hoje, por aqueles que chegaram aqui hoje e talvez ainda não estejam em Cristo, Senhor. E que tiveram as suas vidas destruídas pelo pecado. Vida de suas famílias. Assim como Davi cometeu um erro tão grave, tão odioso diante do Senhor.